Olá, estamos iniciando Folha da TV Home Office pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema EPTV, com público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito da cidade de Rio Largo, Toninho Lins. Toninho, seja bem-vindo. Querido amigo, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, tá? Justificar a primeira vez o convite, que achei que não era momento para poder aqui falar diante de tamanha audiência e poder falar com os telespectadores desse programa, mas nesse momento me sentindo extremamente à vontade para poder falar, e eu agradeço muito esse convite, que é o primeiro ao qual eu aceito para poder falar depois de todos os problemas que tive, que atravessei, mas eu quero aqui que fique registrado a minha gratidão pela lembrança ao meu nome de poder aqui conversar com vocês. Ok, Toninho. Você se afastou da política partidária e mergulhou no mundo evangélico com sua família. Tem sido um pregador concorrido por onde anda. Hoje, você é mais o Toninho político ou o Antônio Lins Filho, o pregador do Evangelho de Cristo? Olha só, existe aí o que a gente chama de um divisor de águas, né? Dois momentos, um antes e um depois. É difícil eu poder afirmar que o político, o homem público, não existe mais, né? Não tem como. Eu simplesmente tomei uma decisão, junto da minha família, de que não mais era atividade política que eu ia fazer. E ao momento que encontrei um novo caminho, ao momento que encontrei a liberdade ao encontrar e conhecer o Evangelho, eu entendo que essas duas coisas convergirem é muito difícil. Então, eu optei e vou continuar optando em fazer a obra de Deus, né? Existem alguns projetos ainda para esse ano, para o próximo ano, né? E isso é o grande foco. Agora, não tem como você afirmar que não existe mais. Eu, junto com a minha irmã, nós criamos um Instituto de Pesquisa e Consultoria Política, que é a Inova, e isso trata de política todos os dias. O que eu não desejo... Somos seres políticos, né, Toninho? Somos seres políticos, alguns animais políticos, falando de forma não pejorativa, de forma quando falo animal político, é aquele que vive, né, disso, come, dorme, fala política. Então, assim, somos seres políticos, alguns animais políticos, alguns menos, mas nós somos exatamente isso. Nós somos seres políticos. As coisas dependem disso, dependem das decisões, das escolhas. Então, não tem como. O que acontece é que nasce um novo homem quando ele recebe e aceita Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador, né? E as velhas coisas morrem com o antigo homem, né? A palavra fala que nasce uma nova criatura, porém controlada pelo Espírito Santo de Deus, né? Com a origem pecaminosa, a que nós temos que vigiar todos os dias. Mas você não tem como tirar, você não tira a essência, tanto que a palavra diz que você está ali, porém controlado pelo Espírito Santo de Deus. Como se deu essa mudança, Toninho, de estilo de vida? Podemos dizer que você hoje é um homem convertido pela fé, é isso? Eu sou um homem convertido ao Evangelho. Eu sempre fui muito religioso. As pessoas que me conhecem, eu sempre tive a formação, a criação religiosa. A sua formação é católica ou é protestante, Toninho? Hoje eu sou convertido ao Evangelho, mas durante todos os anos eu fui batizado, crismado, eu fui primeira comunhão, toda a tradição, né, da Igreja Católica. Eu fiz parte dos movimentos da Igreja, Terço dos Homens, Grupo de Oração Carismática.
Então, isso desde criança, né? Então, isso é meio que você... É uma quebra de paradigmas, né? As pessoas, às vezes, elas compreendem a palavra, entendem que é necessário único e simplesmente você seguir o que está na palavra, e isso é o caminho do justo, isso é a contramão do ímpio, e as pessoas, às vezes, têm resistências a isso, né? Pelo fato da tradição. E essa tradição, que eu chamo de quebra de paradigma, Deus colocou no meu coração que era preciso fazer exatamente o que está na palavra de Deus. Então, eu me entendo, tá? Não só a seguir o evangelho, como fazer a obra de Deus. Eu tenho projetos para a gente visitar aí as cadeias e os presídios do mundo todo, fazer a obra. A gente tem um projeto, a Igreja Adebras, do pastor Jacques Balbino, a quem eu tenho muito prazer de ser ovelha do seu rebanho. A gente tem um projeto daquela carreta do Quero Almas para Cristo, que é sair por aí pelas cidades de Alagoas, do Nordeste, pregando e salvando almas para Cristo, porque a bênção chegou para mim e eu estou na posição revestido de toda a armadura de Deus, do louvor, do jejum, mas isso não me basta. Não basta ir para o céu. Eu quero levar as pessoas para os reinos de Deus. Então, assim, isso é exatamente o único projeto de vida que nós temos agora. Como você vê a atuação de líderes religiosos, Toninho, onde quase tudo se dá pelo dinheiro? A cura, a felicidade, a prosperidade. Pelo que sabemos, Jesus nunca cobrou nada de ninguém. Qual o seu posicionamento em relação a isso? Fala-se em teoria da prosperidade. Qual o seu posicionamento em relação a isso? Olha só, eu vejo isso com muita preocupação, sabe? É exatamente isso que acontece. Eu ainda tenho muita dificuldade de compreender essa questão da... Eu vou só fazer uma analogia rápida, mas não fugindo da pergunta, essa questão dessa convergência, né? Dessa junção de política com fé. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Eu não faço... nenhuma asepsia, absolutamente nenhuma religião. Eu acredito que a religião não salva ninguém, tá? A placa da igreja não tem importância absolutamente nenhuma. Se a placa da igreja tivesse importância, ela não ficava do lado de fora da igreja, na chuva e no sol, ela ficaria dentro da igreja. Então, o que tem é que você se sente bem em alguns lugares. A igreja de Cristo, somos nós, corpo de Cristo. A igreja não é o templo. É importante que você pratique a fé, é importante que você fortaleça a fé, mas a denominação, eu não faço apologia a nenhuma, da mesma forma como eu não faço asepsia absolutamente a nenhuma denominação. O que eu entendo que é preciso é viver o evangelho. As pessoas, o que está faltando dentro das famílias, o que faltou no meu coração durante muito tempo, e essa graça que eu recebo, eu quero que ela seja extensiva a outras pessoas, é exatamente a presença de Deus. Então, quando a gente fala disso, dessa questão, isso eu sou novo na fé ainda, há mais de ano, eu ainda me considero novo na fé, e eu tenho muita dificuldade de entender essa questão de recurso, de pedido, de várias ofertas durante um só culto. Eu tenho grande dificuldade. Eu tenho, nesse momento com Deus, no meu ministério, eu posso me tornar um pregador de forma não só no estado de Alagoas conhecido, mas eu tenho um voto com Deus que é absolutamente nunca receber nada para isso. É para o reino dos céus. Agora, eu não estou dizendo com isso que a pessoa que vive do altar, né, tem pessoas que vivem da fé, tem pessoas que vivem do altar. Eu não acho que essas pessoas não devam receber as ofertas. Não é isso. Absolutamente. Eu tenho outra atividade, né? Eu como disse agora há pouco, eu tenho minha irmã jornalista e nós somos sócios de uma empresa da Inova, um instituto de pesquisa e consultoria política, né? Então, assim, nós não temos... Eu sou dono de locadora de carro desde 1998, então eu tenho duas atividades diferentes dessa, mas não estou aqui absolutamente tecendo nenhuma crítica para aquelas pessoas que vivem do altar. Eu acho que isso é louvável. Pessoas que vivem da fé e vivem para a fé.
e precisam sustentar as suas famílias. O que nós questionamos são os mercadores da fé, né? Aqueles que fazem da fé um negócio. Isso. Pessoas que fazem do altar, né? Isso é preocupante. Mas, assim, olha só, existe, né, o juízo final. Né? Eu já ouvi do meu pastor que tem muitos pastores que não vão morar no céu. Né? Então, assim, não é porque você chegou a um reconhecimento eclesiástico que você garantiu a sua salvação. Absolutamente. Os olhos de Deus, ele contempla absolutamente tudo. Sobretudo quando você conhece, a partir dali, você conhece a palavra. Né? Antes não a conheça. Então, assim, eu vejo, tentando contemplar a pergunta desse meu amigo, eu vejo com bastante preocupação as pessoas que eu digo assim, mercenários do altar, mercenários do púlpito e igrejas que verdadeiramente fazem da igreja um grande negócio. Ela deixa de ser uma igreja para ser uma empresa. Isso eu vejo com bastante preocupação pelo fato das pessoas que ainda não foram tocadas. E isso atrapalha bastante. Né? As pessoas vivem de crítica, de mídia. Gera um descrédito, uma desilusão. Dificilmente será bem vista pelas pessoas. Verdade. Normalmente pessoas às vezes fragilizadas emocionalmente, vão à procura de uma palavra, vão à procura de Cristo e aí encontram um mercantilismo, né? Ao invés de um amparo. Isso é realmente perigoso. É isso. Eu ouço muitas pessoas dizerem, mas o pastor da igreja que eu frequentei fez isso. Eu digo sempre, o foco não pode ser o pastor, o foco não pode ser o líder religioso, o foco não pode ser o bispo, o foco tem que ser a cruz, porque se o foco for a cruz, você nunca vai se decepcionar. Agora, se em algum momento nós somos seres humanos, nós somos falíveis, nós somos pessoas falíveis ao erro, à falha. Então, assim, nós não podemos ter como foco o nosso líder, seja ele quem for, o bispo, o apóstolo, o pastor, o diácono, não. Nós temos que ter como foco a cruz. Se nós olharmos para a cruz, nós não vamos ter absolutamente nenhum tipo de frustração. Toninho, falando agora de política, como seres políticos que somos, você ainda tem domicílio eleitoral em Rio Largo? Aproveitando também, você ainda está afiliado ao PSB de JHC? E qual a sua relação com o deputado federal que é presidente do partido aqui em Alagoas? Olha só, deixa só eu fazer uma correção. Eu não estou filiado ao PSB do JHC. Eu estou filiado ao PSB de Miguel Arraes, de Eduardo Campos. Esse é o PSB que eu sempre fui filiado. Mas em Alagoas desde a década de 90. Né? Não, concordo. Eu só estou dizendo, eu só quero deixar o registro. Claro. De que eu tenho excelente relação. O João Henrique veio para o PSB. Que eu sempre fui filiado ao PSB, né? Eu exerci o mandato de vereador na cidade de Rio Largo pelo PSB, 2 vezes prefeito pelo Partido Socialista Brasileiro. Então, assim, eu nunca deixei o PSB, eu nunca saí do PSB. Eu até me afastei da atividade política, mas eu sempre tive como político a ideologia socialista, e isso diante das crises que passaram os partidos aliados dos partidos dos trabalhadores, o PSB sempre teve uma linha de independência e eu sempre defendi. Sobretudo, fui congressista do Partido Socialista Brasileiro, exerci funções a nível nacional, estadual. Então, assim, eu sempre tive, né? E nesse momento, desde o tempo de meu pai, né? Meu pai foi quem me levou, eu sou oriundo ainda lá daquela fase do Ronaldo Lessa, da Cátia Borne, né? Então, assim, foi naquele tempo que eu fiquei e lá estou. E aí vem esse projeto novo, né, do João Henrique para ser prefeito de Maceió, e o Carlos Cerqueira, que é o presidente nacional, entende dessa forma, e eu ainda estava no exercício do mandato, quando começaram essas articulações para o João Henrique vir para o PSB. No tempo ainda teve uma disputa interna ali, a Cátia sem querer ceder a presidência. Eu participei efetivamente desse momento. Eu sempre tive uma boa relação com o João Henrique, com a mãe dele, nós fomos prefeitos juntos
a doutora Eudócia, a quem eu tenho muita amizade, muito carinho, né? Então, ali eu participei de toda aquela formação do PSB, do João Henrique Vim, e aí aconteceu aquilo. E hoje eu continuo me encontro no PSB, né? Não Seu domicílio eleitoral, Toninho, é Rio Largo? Desculpa, não entendi. Seu domicílio eleitoral continua em Rio Largo? Rio Largo, sempre foi. Eu continuo morando na minha casa em Rio Largo, na casa da minha mãe. Eu sempre estive aqui e vou continuar aqui, independente do que vai ser daqui para frente, mas aqui é o meu lugar. Toninho, vou fazer uma pergunta, peço que você responda somente após o intervalo, por favor. Você vem aparecendo com destaque nas pesquisas de bastidores em Rio Largo. Muitos dizem que você é a única força política capaz de vencer Gilberto Gonçalves. Existe a possibilidade de você disputar a eleição esse ano para prefeito de Rio Largo? A gente volta já. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com Folha na TV, home office pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito de Rio Largo, Toninho Lins. Toninho, deixamos uma pergunta antes do nosso intervalo. Mais uma vez agradeço a sua participação aqui, esse novo formato, home office, tempos modernos, né? Tempos modernos, e estamos participando, vivenciando esse momento que é importante. E a gente, apesar do isolamento social necessário, é importante que a gente possa ter esse contato, né, com figuras públicas, com pessoas que têm mensagens para passar à sociedade. Pesquisas de bastidores, Toninho, apontam o seu nome muito bem posicionado numa eventual disputa à Prefeitura de Rio Largo. Então, por isso a pergunta, existe a possibilidade de você concorrer e disputar a Prefeitura de Rio Largo esse ano? Mais uma vez, eu vou agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui contigo, pela primeira vez falando aqui, e aproveitando essa grande audiência. Olha só, com relação a essa lembrança das pesquisas, nesse momento ainda de pesquisas para consumo interno, né? É natural que isso aconteça, né? Eu tenho a minha primeira eleição, né, de vereador e ainda a primeira eleição de prefeito de Largo. Eu ganhei aquela eleição, meu Deus do céu, uma eleição muito difícil, né? Eu concorria com todo o poder político, com todo o poder econômico do estado de Alagoas, não só de Rio Largo. Lá estavam juntas as duas usinas,
lá estavam junto a prefeitura, né, que é o maior empregador, que é o homem mais rico é a prefeitura, não é o prefeito, é a prefeitura. Então, o poder político do estado de Alagoas naquela eleição não me apoiava, e nós vencemos aquela eleição. E aquilo tudo foi possível pela força política do nome do meu pai, do Tonhão, que foi prefeito de Rio Largo. Tinha o meu trabalho como vereador, eu avalio que nós fizemos um grande mandato como vereador, né? Fui ao parlamento e lá a gente desenvolveu um grande trabalho, porém o nome do meu pai era muito forte, então essa lembrança das pessoas ainda acontece. Quando você vê uma pesquisa que depois de tudo, porque o que é a coisa mais importante do homem público? A sua imagem. A minha foi trucidada. A minha imagem foi maculada, sem sequer eu ter direito de dar a minha versão. Né? E aí tinham diversos interesses políticos no 3º Colégio Eleitoral, na 5ª Economia do Estado de Alagoas, mas, enfim, não é isso que a gente tem que se ater a falar. O que justifica a lembrança das pessoas, sobretudo as pessoas, a massa, o povo, né? Aquelas pessoas que tendem a precisar dos serviços públicos, a lembrança dessas pessoas não é mais, não é menos do que reconhecer que nós tivemos uma administração com pouco recurso, com muito pouco recurso. Nós iniciávamos a administração em 2009, com a crise financeira mundial. Depois disso, nós alcançamos a maior enchente que Rio Largo já vivenciou, que foi a enchente de 2010, inclusive recebemos a visita do presidente da República lá, e tudo isso foi reconstruído. Nós reconstruímos ponte por ponte, escola por escola, posto de saúde por posto de saúde. Nós devolvemos a vida, a normalidade da vida das pessoas. Nós construímos nos 2 governos, em quase 2 décadas, nós construímos 11 mil residências. Nós acabamos em Rio Largo, não sei hoje, mas quando eu deixei a prefeitura de Rio Largo, não existia mais favela do Alemão, não existia mais galpão do Mutirão. Aí você me pergunta, Toninho, o que é o galpão do Mutirão? Galpão do Mutirão eram desalojados e desabrigados da enchente de 89. O galpão do Jean, que era na ladeira do Aterro, eram os desalojados e desabrigados da enchente de 2000. Então, as pessoas não esquecem isso com facilidade. Não é maculando a imagem, não é trucidando a imagem do homem público que as pessoas perderam essa memória de alguém que admitiu a prefeitura que não construía uma escola há 20 anos. E nós construímos 9 escolas modernas, prontas para fazer a inclusão digital, para poder fazer o primeiro. Nós fizemos 16 laboratórios de informática. Então, tudo isso não seria justo que fosse esquecido. Né? Então, assim, a lembrança das pessoas vem disso. Vem de uma história construída pelo meu pai, né? E de um caminhar de administração. Um dia desse eu conversava através dessas mídias de rede social com uma jovem de 17 anos, e ela de forma muito agressiva comigo, falando palavras agressivas, e eu dizia assim, me cria muita espécie, você tão nova, tão politizada, ativista política, dizer que acompanhou, você tem 17, acho que 18 anos, e eu deixei de ser prefeito há 5, quer dizer, você tinha 13 anos. Mas aí você me fala que o Google te fala da minha vida. Então me diz aí quantas escolas eu construí, vê se consegue achar aí que eu fui o primeiro prefeito de Alagoas que coloquei ar-condicionado na sala de aula. Então, assim, as pessoas tendem, né, quando querem tendenciar, a fazer só a lembrança daquela... Você se acha, então, Toninho, vítima de um conluio, né? De uma perseguição política? Olha só, eu nunca tive absolutamente nenhuma dúvida disso. A questão é que eu não fui o único perseguido. Você tem que avaliar, né, dado o sistema brasileiro, o sistema é podre, né? O sistema é podre. Então você inclui o Poder Judiciário também nesse sistema? Absolutamente, não. O Poder Judiciário,
ele, de forma ética, de forma séria, ele vai fazer. A questão é depois que a classe política, a politicagem, faz todo o denuncismo, faz toda aquela parte que você... Aí depois você é como você rasgar um travesseiro de pena no avião e depois você sair aqui juntando. Então, assim, a questão de Rio Largo, ela é diferente de todas. Você tem aí, desde o tempo, né, do final de 2000 e alguma coisa, 2000, que você não tem um prefeito concluindo seu mandato. Isso não é normal. Isso não é de se admitir que seja comum. Ah, não, porque o prefeito aqui... Não, olha só. Eu acho que vocês lembram bem, tá, da questão que foi o estupim de tudo. É tão bom, Deus é tão maravilhoso que ele me permite, nesse momento, falar pela primeira vez e falar de um assunto recente. O estupim de Fica à vontade, Toninho. Aqui nós não temos censura. Muito obrigado. Eu fui naquele momento, acometido por uma crise política, tá? Daquela história, daquele processo do terreno. Todos, Alagoas, o Brasil, né? Porque isso foi mídia nacional, lembra do processo do terreno. Aquele processo do terreno, eu levei ao conhecimento dos órgãos de controle. Eu não fiz aquilo sem conversar, sem ouvir, não. Eu fiz aquilo conversando com os órgãos de controle. Eu fiz aquilo discutindo com a minha procuradoria. E logo depois, às vésperas de uma eleição, aconteceu todo aquele problema. Até então, o meu governo era um governo justinho. Nós estávamos politicamente tão forte que algumas pessoas vão lembrar do que eu vou falar. Eu já pontuava muito bem para ser prefeito novamente, para ser reeleito, e a minha mulher já pontuava para ser prefeita da cidade vizinha. Há quem diga que aquilo foi um grande consórcio político, há quem diga que aquilo foi orquestrado de tal forma para me arrancar da prefeitura, tanto que realmente minha mulher sequer conseguiu ser candidata naquela eleição. E eu venci aquela eleição de forma heróica. Quem foi o principal mentor disso tudo, Toninho? O meu adversário tinha... Quem foi o principal mentor? Seria muito a irresponsabilidade minha se eu citasse aqui um ou dois nomes, tá? Eu não procuro isso. Eu não procuro quais foram... Eu acho que os meus erros, tá? O erro de condução, o erro de vaidade exacerbada, eu acho que os meus erros me permitiram ter os adversários que a vida me impôs. As minhas falhas, a minha pouca idade, volto a dizer, de todos os pecados e erros, a vaidade foi o meu maior adversário na atividade política. E eles me permitiram. Então, eu não estou procurando, eu não vou procurar quais foram as pessoas que... Tenho, lógico, que em mente algumas pessoas que trabalharam e ajudaram para que tudo aquilo acontecesse, pessoas que diretamente eram beneficiadas ou prejudicadas com aquilo que aconteceu comigo. Mas, olha, o que eu quero falar, e o que eu quero, eu faço toda essa analogia para que isso aqui aconteça, é de que eu preciso dizer que na semana passada eu recebi o contato de um advogado da empresa, em tempo que foi feita a desapropriação, me chamando para assinar um termo de acordo com o Ministério Público, para que o Ministério Público, junto à Justiça, fizesse um acordo com todos os vereadores, comigo, com os empresários, para que a obra voltasse a acontecer. Eu não fui assinar o documento. Eu não fui. Eu acho que o grande prejuízo, tá, do ponto de vista político, pessoal, eu tenho uma mãe que nunca se recuperou. Eu ainda hoje tomo remédio... Eu ainda hoje faço acompanhamento com um psiquiatra. Eu ainda hoje tomo remédio antidepressivo. Aquele momento fez a minha carreira política um tsunami. Então, eu acho que eu não concordo com isso, tá? Mas isso é o grande reconhecimento de que não houve absolutamente nenhuma irregularidade. Então, ora, naquele momento foi feito aquilo.
Aquilo confundiu, eram as vésperas da eleição. Aquilo confundiu a cabeça do eleitor, mas o eleitor foi na urna dizendo não. Quem pode falar em mudança é quem construiu escola. Quem pode falar em mudança é quem fez as casas, é quem reconstruiu a cidade. E o grande juiz do político é o povo. O grande juiz do político é o eleitor. E as pessoas me absolveram nas urnas. Então, assim, é essa coisa, sabe, que mesmo nesse momento de fé, nesse momento de transformação de vida, eu digo que parece que ainda tem umas contas a serem ajustadas do ponto de vista eleitoral, né? Não sei se isso se dará, em que tempo se dará. Voltando à origem da pergunta, permita-me, existe a possibilidade de Toninho Lins concorrer à Prefeitura de Rio Largo em 2020? Desculpa ter saído um pouco do tema e eu aproveitei essa oportunidade. Não, muito importante, Toninho. Esse esclarecimento. Nosso programa é tá? a Tribuna Aberta, é importante que você esclareça e traga a sua palavra. Estamos abertos a isso. Mas respondendo a pergunta de forma bem objetiva, e eu tento contemplar a pergunta, esse fato, eu ouço muito isso que você disse. Só quem vence o atual gestor é o Toninho, porque tem essa facilidade de se comunicar com as pessoas, com o povo, e quem vence é ele. Eu não estou preocupado com quem vai derrotar o outro candidato. Eu estou preocupado com quem vai gerenciar a cidade que eu nasci, que eu moro e que eu aprendi a amar. Porque a cidade de Rio Largo me deu os maiores demonstramentos de carinho, amor e confiança que uma cidade pode dar. Então, eu estou preocupado com isso. Com relação a dizer assim, ele é o único que vence a eleição, me cria uma responsabilidade muito grande. Mas o que eu quero te afirmar e reafirmar é que eu não desejo disputar esse pleito. Eu não desejo disputar a eleição de Rio Largo. Eu estou num momento diferente, eu estou esperando mais um integrante da família, a minha filha Esther está a caminho, nascerá em setembro. Eu tenho tido um momento com minha mãe, com a minha irmã, com os meus filhos, com a minha esposa. Eu estou refazendo o meu casamento. Nós vivemos afastados pela dificuldade política, administrativa, e hoje eu me vejo com 40 anos de idade, um momento totalmente diferente. Então, eu não desejo. Eu queria muito que tivesse alguém que pudesse enfrentá-lo e vencer a eleição. Porque as pessoas precisam saber da avaliação de que esse governo é uma grande tragédia. Esse governo eu digo que assim, isso é uma falha administrativa. Porque nunca se viu na Prefeitura de Rio Largo tanto recurso. A Prefeitura de nem eu, nem nenhum dos ex-prefeitos teve tanto recurso para administrar, e você não vê uma grande obra, você não vê uma grande realização. Isso me frustra como cidadão, como morador, como munícipe, e como frustra muita gente. Então, assim, eu reafirmo que eu não desejo disputar a eleição, eu não recebo essa confirmação do meu Deus. Eu oro, eu estou na posição, eu estou em propósito de jejum, de oração, eu estou vestido e revestido de toda a armadura de Deus, e eu não consigo. Eu recebo nesse momento, Deus tem silenciado, Deus me confirma isso. Então, assim, eu não vou para a eleição sem receber de Deus a confirmação que é isso que ele tem na minha vida. Tá? Compreende? Então, assim... Mas você afasta definitivamente essa possibilidade ou não? Não, olha só. Olha só. Eu não estou dizendo que isso não acontecerá. Não estou dizendo que eu não serei candidato. Eu estou dizendo que, nesse momento, na pré-campanha, nós estamos à porta da eleição com essa tendência de mudança, se vai para dezembro ou se não vai. Hoje, dia 11 de junho de 2020, eu não estou disposto a ir às urnas, ainda que compreenda como as pessoas que dizem na pesquisa e que comentam nas redes sociais que hoje seria o Toninho o candidato que derrotaria a atual administração. Mas vamos ver se isso
se faz uma convergência da oposição. Vamos ver se consegue tirar o projeto pessoal dos pré-candidatos e dizer assim, vamos juntar, vamos... É possível, entender a união da oposição? É maior do que tudo isso. Existe a possibilidade da oposição se unir em torno de um único projeto e, assim, esse grupo ganhar mais corpo e poder enfrentar o atual gestor com chances reais de vencê-lo? É isso que eu defendo. Eu acho que a oposição precisa reunir o melhor nome e não com projeto pessoal. Eu não estou dizendo, citando absolutamente nenhum nome. Todos têm um projeto de ser o prefeito. É preciso que Rio Largo seja maior do que esse projeto. Eu, quando venci as eleições, quando venci a minha primeira eleição, o nome que o povo tinha decidido era aquele. Hoje não tem essa situação. Hoje você tem um gestor muito mal avaliado. Eu fui o prefeito que fiz a gestão democrática. Nós inserimos a democratização da educação. Então, eu tenho uma relação muito boa com os diretores de escola. Então, eu converso com a comunidade escolar, eu converso com os profissionais, agentes de saúde, eu converso com diversos comerciantes, e são todos, absolutamente todos, muito mal satisfeitos com essas coisas. E ainda um risco muito grande, porque o gestor, com todo esse desequilíbrio, mas ele, através dos programas sociais, ele consegue ainda ter lá essa questão das pessoas, quer dizer, ter o medo de perder, tá, esses programas sociais. Então, é preciso que a oposição esteja a grandeza. Eu preciso entender que as pessoas... Eu não estou querendo aqui que todos se juntem em um só nome. Não, Rio Largo, historicamente, sempre teve 2, 3, 4, até 5 candidatos e não teve sucesso. O que eu quero discutir aqui é que haja uma ampla discussão para que o melhor nome seja fortalecido de tal forma, não simplesmente pelo fato de vencer A ou B, mas de ter um projeto para que Rio Largo possa, de forma verdadeira, vir a desenvolver. Hoje, quem seria esse nome, Toninho, na sua avaliação? Olha só, você hoje os nomes postos, né? Você tem hoje um comerciante de Rio Largo, que é o Pedro Vitor. Você tem o doutor Lourenço, que foi diretor do Hospital de Largo. E tem uma moça, a doutora Sâmia, advogada, que também transita, tem um projeto social. E tem o presidente da Câmara, né, o vereador Thales Diniz, que dá os primeiros sinais, né, de que vai disputar o pleito. Então, assim, é preciso, através de avaliações de pesquisa, né, de densidade eleitoral, para poder chegar. Se você perguntar a mim hoje, eu vou ter dificuldade diante desse nome, porque a gente, o que é que você me afirma e que eu concordo? Que as pessoas estão dizendo que só quem vence o atual prefeito sou eu. Essa vai ser mudada. Ao tornar o líder, ao ponto de refletir nas pessoas que têm a condição de ganhar a eleição, de ganhar o pleito. Eu já decidi. Eu não voto no atual gestor. Eu não defendo uma ideia que eu não acredito nela. Eu não acredito nisso. Então, eu não vou defender. E estou esperando e estou acreditando que vai haver, dentre esses nomes que aqui eu citei, alguém que se torne, que ainda não se tornou líder, para poder vencer o pleito de 2020. Uma fragmentação dessas candidaturas, diversas candidaturas no campo da oposição, não facilita a reeleição de Gilberto Gonçalves? Olha só, tem que avaliar o perfil do eleitor de cada um. Eu hoje, como disse agora há pouco, eu trabalho com número, com pesquisa, né? A minha empresa, a Inova, aqui eu já estou fazendo propaganda sem a devida autorização. Mas, assim, a gente tem estudado muito, né? Eu estou agora terminando, me formando no curso de marketing digital. E, assim, você tem que ver a metodologia aplicada para ver quem é o eleitor de cada um. Eu não entendo que em Rio Largo, obrigatoriamente, quem menos tiver candidato. Não, se tiver um candidato que tem o perfil do Gilberto,
tiver o perfil de ir na massa, de ir no povão, né, você vai ter um candidato que vai dividir o voto dele. Né? Se você tem um candidato formador de opinião, você vai dividir lá. O que eu acho nesse momento é que nenhum dos candidatos tem esse perfil de ir disputar com ele o voto dele. A questão não é o número de candidatos. A questão é que os caras estão dividindo o mesmo reduto eleitoral, a mesma base eleitoral. É isso que eu estou dizendo. Então, precisa diversificar essa estratégia, tá? Ao ponto que eu defendo o máximo de uma grande união. Como você resumiria a gestão de Gilberto Gonçalves, Toninho? Olha, é muito ruim, né, quando você sucede alguém ou é sucedido e tem uma missão dada difícil como essa que esse meu amigo me impõe agora, de fazer uma avaliação, né? Eu talvez seria, no mínimo, suspeito para fazer essa avaliação. Mas eu quero colocar de forma justa, coerente, tá? Sem poder confundir a cabeça daquelas pessoas que ainda acreditam, na minha opinião. Acho que essa administração é o maior equívoco, porque você precisa, gestor público, você é extremamente natural que você erre ou acerte. Você passa o dia dizendo isso pode, isso não pode, isso é para fazer, isso não é para fazer, eu quero dessa forma, eu quero dessa, então é normal que você erre. É normal que você tenha os percalços que lhe impõem. O que você não pode é não ter trato. Lida com as pessoas. Quando você é gestor, você tem que ter a sensibilidade de ser humano. E isso falta ao gestor. O que falta a ele é a humildade, não é fazer de conta da simplicidade, de botar um chapéu de palha na cabeça e isso fazer de conta que é simples, que é povo. Isso é demagogia. Isso não é o que é necessário. O que é preciso é você ter tratamento com o funcionário público, você ter respeito ao comerciante, que é a grande mola impulsora da economia do município. O que você precisa é isso. É isso que eu acho que falta nessa gestão. E eu não posso defender uma ideia de alguém que eu acho que não trata bem, que maltrata as pessoas que, para me escolher, tiveram que preterir a vários. Para eu ser prefeito, quantos foram preteridos? Então, essa é a minha grande dificuldade de entender essa gestão. Eu não faço parte de órgão de controle, então eu não tenho que estar aqui citando coisas. Isso é uma avaliação política, não é uma avaliação. Não tenho absolutamente nada do ponto de vista pessoal prefeito, absolutamente. Pelo contrário, tenho até um bom relacionamento, tá? Mas do ponto de vista político, do ponto de vista de administração, eu concluo dizendo que essa administração, eu faço assim um fechamento a contemplar essa pergunta, dizendo que essa administração é um grande equívoco administrativo. Toninho, nós temos um quadro chamado Curte ou Não Curte, onde apresentamos uma imagem para o entrevistado, perguntamos se ele curte ou não curte e faça um breve comentário se assim entender, ok? Primeira imagem. Empresário Ricardo Scavuzzi. Olha só, eu vou te falar que talvez num passado distante eu fosse aqui ter grande dificuldade de curtir, tá? Mas hoje eu acho que eu curto sim. Eu acho que já aprendeu muito com a vida, tá? Já sofreu bastante para poder ter o meu respeito hoje e não a minha admiração, mas ter o meu respeito. Então, antes de ter curtido ou não curtido, eu fiz a ordem inversa. Eu fiz a avaliação e depois disse que hoje sim. Ok, próxima imagem. Presidente da Câmara de Vereadores de Rio Largo, Thales Diniz. Curto sim, foi vereador comigo, né? Foi um grande aliado político, foi um grande aliado administrativo, tá? Tem feito um excelente trabalho na Câmara Municipal e eu curto sim. Ok, próxima imagem. Empresário Carlos Paiva. Não tem como não curtir, né? Eu tenho divergências políticas com a família Paiva,
mas é preciso reconhecer que a família Paiva deu início a Rio Largo, né? A família Paiva tem uma importância enorme na construção de Rio Largo, em tudo isso, na toda a vida depois. E o Dr. Carlos, apesar de que não mora em Rio Largo, mas as atividades empresariais aqui dentro de Rio Largo, isso desenvolve a economia, isso impulsiona todo esse comércio, todo esse mercado que ele trabalha. Então, assim, tem muito o meu respeito e eu curto, sim. Próxima imagem. Senador Fernando Collor. Curto, sim. Acho que o presidente Collor, eu tenho acompanhado aí nós fomos algozes do passado, né? Mas acho que o presidente Collor a cada dia se reinventa, a cada eleição ele diminui a rejeição, que em algum momento também, da mesma eu faço sempre uma analogia por tudo que se foi passado com o que aconteceu na minha vida, com o que aconteceu na vida do senador Collor, né? Ainda muito jovem, receber o poder, administrar as vaidades, e hoje eu vejo uma humildade que já tinha lhe faltado um dia. Eu verdadeiramente acho que ele é um ser em evolução, um ser político em evolução. Ok, próxima imagem. Doutor Lourenço. Curto, claro que eu curto. Uma pessoa que eu conheci há poucos dias e tem uma extraordinária boa imagem desse homem. Acho que está muito, nesse momento, é horrível que eu vou falar, mas acho que dificilmente vai conseguir convergir, tá, para ser o candidato da oposição, para chegar e ser vitorioso ao pleito eleitoral, mas eu estou falando como a pessoa, como homem que eu conheci, tá? Um homem de fala mansa, mas de gestos agradáveis, educado, gentil, uma pessoa a quem eu curto e desejo sucesso. Ok, próxima imagem. Governador Renan Filho. Sem dúvida, curto. O governador Renan Filho é um jovem, tem a minha idade, nós somos contemporâneos de colégio, né? Jogamos no mesmo time. Por algum momento eu entendi que Rio Largo teve um prefeito amigo quando ele foi governador de Alagoas. Acho que ele é um administrador, né, de dificuldades. Eu acho que eu entendo que o governador Filho é um construidor de pontes e o homem público tem que ser isso. Ele não tem como não dizer que é um ser diferenciado. Dentre iguais, não somos aliados políticos nesse momento, até porque eu não faço política, eu sou simplesmente um admirador, né, um telespectador e admirador da grande gestão que ele faz no estado de Alagoas nesse momento. Toninho, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação. Muito importante que pessoas públicas, pessoas que prestaram serviços à população, à sociedade, possam trazer a sua voz, trazer suas manifestações dentro de um espaço livre, democrático. Então, agradeço, sobretudo, por sermos o primeiro veículo, né? Você concedeu uma entrevista depois, né, dos acontecimentos políticos que você teve em sua vida. Então, assim, agradeço, reitero aqui o convite para que possa estar em outras oportunidades, ao passo que deixa um espaço para suas considerações finais, por favor. Eu é quem te agradeço e não acho que eu fui prestigiado demais. Eu acho que nem mereço tamanho prestígio de poder estar aqui gozando dessa grande audiência de vocês, tá bom? Eu quero me colocar à disposição, me sentir extremamente à vontade. Quero agradecer a Deus Todo-Poderoso por me permitir esse momento aqui pela primeira vez. Agradecer ao Cleverson Levi, que foi quem me fez o contato, quem fez a condução para que isso estivesse aqui nesse momento. Eu sempre tive ainda muita dificuldade de falar com a imprensa, mas eu estou muito satisfeito, me senti extremamente à vontade. Foi uma conversa republicana, foi uma conversa leal, e isso é o que o telespectador, é o que o alagoano precisa, de uma imprensa dessa, de uma imprensa que possa colocar a verdade dos fatos e permitir
que a gente possa conhecê-lo. Eu quero agradecer, eu estou bastante feliz aqui ao lado da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, que estão aqui ao meu lado. Eu quero te agradecer por esse grande momento. Eu que agradeço mais uma vez, Toninho, e agradeço a você pela audiência. Folha na TV, nosso compromisso é com a verdade.